Muito boa noite, meus queridos. Acabou de acabar em Itaquera. Corinthians 3, Vasco 1. Resultado sensacional. Corinthians precisava da vitória, precisava somar ponto. Precisamos sair dali debaixo da zona da confusão do Campeonato Brasileiro. E jogando contra o lanterna do campeonato, jogando contra um time que tem 9 pontos. Contra a pior defesa do campeonato e um time que historicamente é um freguesaço. Não aceitaríamos nada que não fosse a vitória hoje. O Corinthians venceu. Mesmo que fosse jogando mal, tinha que ganhar o jogo hoje. Hoje era jogo para ganhar, mesmo sem torcida. O Corinthians não pôde ter seus torcedores hoje na Neoquímica Arena por causa dos cantos homofóbicos do jogo contra o São Paulo. O Corinthians foi punido com um jogo sem torcida, com portões fechados. O importante era ganhar e o Corinthians venceu. E eu poderia falar aqui para vocês que só venceu porque o Vasco é horroroso, que o Vasco é muito fraco. E eu não estaria sendo 100% justo. Fiquei surpreso, não achei o Vasco tão ruim assim. Não consigo entender o Vasco tá tão mal do jeito que tá. Ruim, ok, com limitações, ok. O meio de campo dos caras consegue ser pior que o nosso, sim. Mas não tão ruim assim pra estar do jeito que os caras estão. E o Corinthians mostrou alguma coisa, tá? Vocês podem achar que eu tô ficando louco, não tô não. Eu vi uma movimentação um pouco melhor. Eu vi um time que gira um pouco mais a bola. Eu vi um time que rifa menos a bola. E sou obrigado a reconhecer, vocês já vêm falando nos últimos jogos aí, o Maicon foi bem hoje, o Maicon foi bem hoje. O Maicon foi bem hoje. Nenhum primor, nada de sensacional, mas para quem era aquela nhaca que ele era, aquela coisa que tirava nós do sério, que nos tirava do sério, o Maicon hoje fez uma partida honesta. Não só por causa do gol, do primeiro gol do Corinthians, ele já tinha antecipado e roubado umas bolas antes do lance do gol. Lance do gol, o Renato dá aquela ajeitadinha para ele, né? A bola vem da direita, o Renato só dá uma paradinha, coisa de craque. Dá só um tapinha na bola, o Maicon bate bem e faz 1-0. Resultado justo pro primeiro tempo, o Corinthians foi melhor que o Vasco. Tivemos mais volume de jogo, 60% de posse de bola mais ou menos, mais finalizações. Uns 2 chutes do Roger Guedes de longe, um outro acho que se não me engano do Renato, não me lembro direito. E o gol do Maicon. O Vasco teve uns 2 chutes de fora da área também. E a melhor jogada, a jogada mais bem trabalhada, aliás, no primeiro tempo foi do Vasco. Uma bola bem trabalhada que sobra pro cara dentro da área, o cara perde um gol incrível, chuta a bola para fora. Problema dele, o Corinthians vai pro intervalo vencendo por 1-0. Resultado justo, o Corinthians mereceu ir pro intervalo vencendo o jogo por 1-0. Na volta pro segundo tempo, o Vanderlei mexe. Ele tira o Caetano, joga o Bruno Mendes. Desculpa, não falei a escalação. O Corinthians foi a campo hoje com Cássio, Bruno Mendes na lateral, Gil Caetano e Fábio Santos. O Maicon apenas como volante, Adson, Juan Oliveira e Renato no meio de campo e Yuri Roger no ataque. Então no segundo tempo ele tira o Caetano, joga o Bruno Mendes para a zaga e coloca o Fagner e tira o Renato e coloca o Falso. Ou seja, o Renato nem volta para o segundo tempo para ser poupado. Sou contra, perigo, enquanto o jogo não estiver morto, não se tira o Renato. Aliás, o Vanderlei mesmo falou que aprendeu que esses caras não tem que tirar, que ele aprendeu no Real Madrid, que um dia eu tirei o Zidane e o Ronaldo, quase me mataram, porque esses caras têm que ficar em campo sempre. A não ser que o Renato tenha sentido alguma coisa ou pedido para sair, eu não teria tirado o Renato. Ele tá lá para jogar, ele tá lá para isso. Ah, vai poupar para terça-feira. Francamente, tínhamos que vencer hoje, de qualquer jeito. O Corinthians precisava dos 3 pontos hoje. Mas enfim, deu tudo certo. Depois ele ainda tira o Fábio Santos, coloca o Bidu, que em 2 minutos errou 3 vezes, e tira também o Juan Oliveira e coloca o Matheus Araújo. E no segundo tempo, o Vasco estava melhor. Eu até nas minhas anotações eu coloquei isso aqui, 10 minutos do segundo tempo, e o Vasco estava melhor no jogo do que o Corinthians. Quando eu comecei a pensar, será que o Corinthians vai conseguir a façanha de se complicar num jogo fácil? Golaço de Yuri Alberto, belo gol, mandou na gaveta, 2-0, o que dava uma tranquilidade. Pronto, pensei, tolo que sou, agora tá tudo certo, o jogo tá tranquilo, não acontece mais nada. Eis que um tal de Orelhano, arranca com a bola pelo meio, passa pelo Maicon com facilidade, Maicon deu brecha nessa, enfia a bola na área, o Cássio sai, meio que deixa pro Bidu meio que deixa pro Cássio, o cara corta e faz o gol. 2-1 pro Vasco, pronto, agora sim, pensei, olha lá o Corinthians, só falta a gente se complicar num jogo que não é para se complicar. Foi só eu pensar isso e na sequência o cabaço do zagueiro dos caras fez um pênalti ridículo, bola na lateral, cruzamento, o cara pula com os 2 braços para cima, tá de brincadeira, né, amigão? Pênalti que o Roger Guedes bateu, fez 3-1 e matou o jogo. Sensacional, no final ainda ele tira o Adson e coloca o Biro, é isso, tá?
Então o Corinthians vence o Vasco, freguesão de carteirinha, mais um dos grandes fregueses. Vasco não vence o Corinthians desde 1962, brincadeira, mas eu acho que eu engatinhava ainda na última vez que o Vasco venceu o Corinthians. Tô brincando, parece que foi em 2010, é isso? Faz muito tempo que o Vasco não vence o Corinthians, não era para ser hoje mesmo. O tabu continua. Aliás, deve doer para um vascaíno, deve ter uma raiva do Coringão, né? Quem não tem, né? Quem não tem uma raiva visceral do Esporte Clube Corinthians Paulista? Fizemos por merecer sermos odiados por todos os clubes do Brasil. Mas o Vasco em especial, a gente judia dos caras, né? Além de a gente ganhar vários jogos decisivos dos caras, jogos importantes, teve umas 17 vitórias a mais que eles no confronto direto. Nós ganhamos um Mundial dos caras, né, mano? Isso deve doer, né? Sabe quando eles vão ter a chance de devolver isso? Nunca. Nunca, né? Olha o que tem que acontecer pro Vasco ter a chance de devolver um título mundial em cima do Corinthians. Vasco e Corinthians teriam que se classificar para esse novo formato do Mundial, que deveria, por sorte, ser disputado no Brasil, e a final tinha que ser no Morumbi. Aí sim, né? Se eles vencem o Corinthians no Mundial, no Morumbi, eles podem se sentir vingados, né? Se não, ganhamos o Mundial dos caras no Maraca. Pô, isso é pra doer pro resto da vida, isso é pra encerrar qualquer tipo de discussão, isso é pra sempre que o vascaíno vier falar, você só... Amigão, não dá pra trocar ideia, e não dá. Coringão ganhou do Vasco, freguês, muito bom, sensacional. Terça-feira agora, terça, né? Voltamos a campo. Em Itaquera, primeiro jogo das oitavas de final da Sula, da grande Sula, Copa Sul-Americana, que tentam fazer pegar como Copa Sudamericana, né? Como a SPN tenta fazer pegar, né? Sudamericana. Eu não sou sudamericano, eu sou sul-americano. Eu falo português. Sim, eu sou chato, eu não falo sudamericana. Sul-americana, Sula. Famosa Sula, certo? Então, pela famosa Sula, torneiozinho de quinta categoria, sim. Mas se o Corinthians está disputando, tem que ser para ganhar. Quero ganhar, sim, mas não muda a minha opinião sobre o que é a Sula. E não venham me dizer que a Sula dá vaga para a Recopa Sul-Americana, que a Sula dá vaga para um jogo contra o campeão da segunda divisão da Europa, que é a Europa League. Não venham me falar que dá dinheiro. A Sula é um campeonato de quinta categoria. Se você é um time grande e está jogando a Sula, alguma coisa errada você fez. E nós fizemos. Fomos eliminados na primeira fase da Libertadores, o que é vergonhoso. Mas enfim, vamos jogar a porra da Sula. Terça-feira, Newell's Old Boys, primeiro jogo em Itaquera. Que dê tudo certo, que o Coringão possa conquistar mais uma vitória. Por isso que não perde a 7 jogos, certo, senhores? Muito bom, muito bom. Verdade que desses 7 jogos tem 2 com o Universitário do Peru, que é horroroso. Tem jogo com o Santos, que é horroroso. Tem jogo contra o Vasco, que é bem limitado. Quais são os outros jogos aí? Até esqueço. Contra o Bahia, que é bem fraquinho. Enfim. Mas, tá bom, já é alguma coisa. Tá melhorando? Tá melhorando, tá melhorando. É isso então, senhores. Volto com vocês então na terça-feira. Não, só antes agradecer rapidinho, prometo que é rápido, não vai embora não. Agradecer o Johnny Rodrigues, pessoal que mandou valeu pra mim, tá? Eu tô criando coragem pra colocar a porra do Pix, tá? A ideia é que conforme eu comece o vídeo já apareça, que eu não preciso nem falar, já vai aparecer aqui embaixo chave Pix. Quem quiser ajudar o pai, ajuda, tá? Tô criando coragem pra fazer isso. Enquanto isso, tenho que agradecer o pessoal que entra pelo YouTube mesmo, clica no valeu, manda um dinheirinho pro canal. Johnny Rodrigues, Matheus Mazali, Eduardo Gonçalves, o Memé, a lenda, o Carlão do interior do Paraná, Carlão, é nóis, o Bruno Sanches e o seu Paulo Guedes Pires, meu truta, grande Forte, tamo junto. Forte que mandou quinzão aqui, falou pra você comer um choripã na Argentina. Eu não vou, senhores, eu não vou. Tá me doendo isso, tá me corroendo, não vou. A logística pra esse jogo tá complicadíssima, teria que ficar um tempão fora de casa. Então eu não vou, mano. Tá me doendo, mas eu não vou pra Rosário, não vou assistir Newell's Old Boys e Corinthians em loco. Mas vou pra Porto Alegre assistir Corinthians Internacional no final de semana anterior, tá? Então pra dar um gostinho de arquibancada pra vocês, o canal do Povo Escolhido continua a sua epopeia. Brasil, mundo afora aí, nos estádios onde o Coringão joga. Beleza, meus queridos? Então é isso. Terça-feira a gente volta pra falar de Corinthians e Newell's Old Boys. Hoje o Coringão venceu o Vasco, teremos um final de semana feliz. Final de semana feliz para todos vocês então. Um grande abraço e vai Corinthians!